Olá, meus amigos, nós vamos iniciar nesse momento a nossa aula número 2, ou nosso segundo momento, sobre metodologia de pesquisa. Bom, eu tinha dito na aula anterior, eu mencionei como se dá o acesso às universidades, o papel das agências de fomento, o que é uma especialização, lato sensu, pós-graduação estrito sensu, mestrado e doutorado, qual o tipo de pesquisa que nós vamos realizar, qual o tipo de conhecimento nós vamos produzir. Bom, agora eu vou falar de algo que eu considero muito importante, que seriam os tipos de conhecimento. Quando nós pensamos tipos de conhecimento, nós podemos mencionar, basicamente, em 4 tipos de conhecimento: o teológico, o empírico, o filosófico e o científico. Muitos vão dizer assim, bom, o conhecimento teológico é um conhecimento que não tem racionalidade. Bom, não é bem assim. Ele tem, sim, a sua racionalidade. Mas, para a ciência, o conhecimento teológico, ele parte de crenças, de dogmas. Então, o conhecimento teológico, ele não estaria preocupado em demonstrar e fundamentar, do ponto de vista, na perspectiva científica, o seu conhecimento, as suas afirmações. Então, para a ciência, o conhecimento teológico ele não pode ser uma fonte ou uma teoria que vai dar luz ao objeto de investigação. O conhecimento teológico ele pode ser objeto do conhecimento, mas não teoria para a produção do conhecimento. Bom, existe uma discussão ampla a respeito disso, essa relação de poder exercida pelo conhecimento científico em relação aos demais conhecimentos, que seria uma busca por desqualificar esses conhecimentos. Mas aí é um outro assunto também. Bom, então conhecimento teológico na perspectiva da ciência, baseado em dogmas. Bom, o que seria o conhecimento empírico? O conhecimento empírico seria aquele da vivência, do cotidiano, do dia a dia, produzido geralmente pelo meio popular, pelo senso comum. Bom, esse conhecimento, o conhecimento popular, ele pode ser desconsiderado? Talvez sim, mas talvez não. Existem muitos conhecimentos populares que, apesar de não se preocuparem com a demonstração, que não seguirem um rigor metodológico, eles não significam necessariamente que eles devem ser desconsiderados. Um exemplo, o conhecimento da área de saúde. Então, por exemplo, um determinado chá que pode tratar, de repente, alguma dor abdominal de uma criança, que vem aí do conhecimento empírico, ele sim pode ter ele pode sim tratar, tá? Então, assim, não quer dizer que o conhecimento empírico, como um todo, deva ser desconsiderado e visto como algo errado, como algo falso. Então, é preciso considerar esse tipo de conhecimento. Agora, também ter os seus devidos cuidados, porque existem certos abusos. É claro que, dependendo da área, é bom nós termos um especialista, um cientista, um pesquisador da área. Por quê? Daqui a pouco eu vou explicar a diferença, como se dá o processo de conhecimento. O fato que o conhecimento teológico e empírico, eles não têm preocupação ou responsabilidade ou função demonstrar empiricamente e fundamentar aquilo que se está afirmando ou explicando. Bom, o que seria o conhecimento filosófico? A filosofia é a mãe de todos os conhecimentos. Ela abarca todos os conhecimentos. Então, o conhecimento filosófico, ele é um conhecimento que pode se dar pela observação, pelos sentidos, mas principalmente
pelas conjecturas, pelo raciocínio. Então, é um conhecimento que também não tem preocupação de demonstrar aquilo que afirma, do ponto de vista empírico, não necessariamente. Você pode, às vezes, demonstrar apenas pelo raciocínio, pela lógica. Então, não é um conhecimento também que a gente desconsidera. Eu sempre gosto de fazer uma relação assim, um pouco, talvez um pouco simplista, mas que ajuda a entender um pouco. A filosofia seria a teoria, nos fornece a teoria, e o empírico nos fornece, conhecimento empírico, essa relação com o mundo material. Então, o mundo das ideias e o mundo material. Então, a junção do empírico com o filosófico, da teoria, mas também com essa questão empírica, fornece ajudou a construir o conhecimento científico. É claro que o teológico também, por conta dos seus raciocínios, porque é importante também entender que o teológico, ele em muitas situações, quando a gente analisa, por exemplo, um mito, uma mitologia, existem alguns pesquisadores que demonstram isso. Quando você analisa um mito, não quer dizer, a narrativa mítica, não quer dizer que aquilo tudo seja uma mentira. Existe um núcleo de verdade, de fato, mas que a partir dele você elabora uma narrativa simbólica e até poética. Então, isso não quer dizer que a gente deva desconsiderar o conhecimento teológico, o conhecimento mitológico, porque é também um conhecimento que parte das experiências humanas e são importantes para o nosso processo de evolução até chegar à ciência. E a ciência também, ela não é uma verdade absoluta. Se a gente entender a ciência como uma verdade absoluta, nós estamos negando a própria ciência, porque a ciência ela está em constante transformação a partir de novos métodos, novas tecnologias, técnicas e também a partir de novas teorias que vão surgindo. Então, a ciência, o conhecimento científico, ele sempre está em construção, não é um conhecimento inacabado. Bom, aí seriam os tipos de conhecimento. Agora, no trabalho científico, na metodologia do trabalho científico, nós vamos trabalhar com conhecimento científico. O conhecimento empírico e o conhecimento, que é um conhecimento da vivência, das experiências, e o conhecimento religioso, teológico, ele pode aparecer na nossa pesquisa? Sim, mas como objeto ou como aquilo que será investigado, mas não como fundamentação. Você pode fazer uma pesquisa que utilize essa lógica? Sim, pode, mas não necessariamente. Tá? Mas aí não seria uma pesquisa científica. Bom, agora nós vamos falar nesse curso sobre os elementos que estão presentes na pesquisa. Isso é interessante porque nós temos a figura do pesquisador, do investigador, daquele que vai fazer a investigação. Aí a gente pensa, tem como o pesquisador ser imparcial totalmente? Não. Mas buscar imparcialidade? Sim. Ele é influenciado pela teoria, pela sua história de vida, pela cultura onde ele vive? Sim, não tem como separar isso. Agora, ele deve buscar, sim, o máximo que puder a sua imparcialidade e neutralidade. 100% de imparcialidade e neutralidade, isso é impossível. Bom, o que seria o objeto de pesquisa? O objeto de pesquisa é aquilo que você vai investigar, né? Então, toda pesquisa ela vai ter o seu objeto de pesquisa. O tema está ligado aos conteúdos, os assuntos. E aí a gente faz uma diferença. O assunto seria algo mais geral e o tema seria algo dentro do assunto. Então, um assunto tem vários temas. E um tema, ele tem subtemas também. Então, o assunto é algo mais abrangente, e o tema, algo mais específico. Então, existe diferença entre assunto e tema. Para entender o assunto e o tema, a gente tem que estabelecer a relação entre os dois para ficar mais fácil aí, didaticamente de compreender.
Bom, então você tem o pesquisador que escolhe um tema e um objeto, certo? Bom, e o que seria o aporte teórico? O aporte teórico vai te fornecer os conceitos, as concepções, as noções. Qual que é o papel do conceito? O conceito dá ao pesquisador o que a gente chama de luz ao conhecimento. Então, se você aplicar, você utilizar um determinado conceito a um determinado objeto, você chegará a determinadas conclusões. Pode ser outra teoria? Pode. Aí você vai chegar a outro resultado? Sim, nenhuma pesquisa, principalmente no caso aí, vamos falar do campo das humanas, nenhuma pesquisa tem o mesmo resultado. Porque existe um caráter de objetividade, mas também um caráter de subjetividade. Isso não quer dizer que essa subjetividade seja bom ou ruim. O mais importante desse caráter de subjetividade ou de relativismo ou relatividade está na fundamentação. Agora, essa ideia de verdade, ela cai um pouco, porque nós devemos pensar nas ideias de verdades e de contribuições de uma determinada pesquisa. Bom, então, a teoria, então imagina o seguinte, o que amplia a nossa visão? O que amplia a visão do pesquisador? É a teoria, são os conceitos. Então, o conceito funciona como a lente de um óculos. Sem o óculos, nós temos uma visão embaçada. Com os óculos, nós temos uma visão mais nítida, uma visão melhor. Mas esse óculos, ele pode mudar de grau, ele pode mudar de cor. Aí são teorias diferentes. Existem teorias que são mais atualizadas, mais contemporâneas, existem teorias que são mais antigas, que não contemplam certos elementos. Mas todas as teorias, elas tiveram e têm um papel importante, porque a partir dessas teorias antigas é que você foi aperfeiçoando para chegar nas teorias atuais. Bom, e aí a sua pesquisa, ela sempre vai ter sempre não, ela pode ser direcionada para um laboratório onde você vai ter ferramentas, técnicas, onde você vai ali submeter o seu objeto à investigação. E qual que é o papel da metodologia? A metodologia é o como você vai fazer a pesquisa. É o caminho que você vai percorrer ao longo da sua pesquisa. Então, você tem a teoria que dá luz, você escolhe um tema, uma área específica, um objeto, ou aquilo que você vai pesquisar, aí no caso o pesquisador faz a seleção, e a metodologia seria o como nós vamos fazer isso. E dentro do como que nós vamos fazer isso, existem técnicas. Então, metodologia é uma coisa e a técnica é outra. A metodologia é o como e a técnica são as ferramentas, os instrumentos que nós utilizamos para realizar a pesquisa. São coisas aí diferentes. Bom, os elementos da pesquisa, como é que eles se relacionam? Você tem um pesquisador que define o que vai ser pesquisado, como objeto, tema e assunto. Ele define a metodologia, é sempre importante entender que a relação entre metodologia e teoria, elas caminham juntas, determinada metodologia, determinada teoria vai proporcionar certas metodologias e técnicas, como também certas metodologias vão casar melhor com certas teorias. Então, as duas coisas são sempre interligadas, tá? Então, lembrando que a teoria dá luz e a metodologia ela vai demonstrar como será feito, certo? E aí você submete sua pesquisa a um trabalho de campo, ou um laboratório, ou um trabalho que é apenas bibliográfico. Você vai fazer uma revisão, uma leitura, uma revisão de uma bibliografia. Ou seja, você vai retomar as obras dos pesquisadores sobre um determinado tempo e de um determinado tema, vai correlacioná-las, você vai analisar os seus aspectos favoráveis, desfavoráveis, mas aí daqui a pouco a gente fala disso. Bom, as etapas de pesquisa. Eu não vou ficar muito preso a isso aqui, mas de uma forma geral, a pesquisa
ela pode ser entendida, ela tem algumas etapas. Então, seria o primeiro momento, o planejamento, que é o pré-projeto, aí fica fácil de entender. Então, o que você vai pesquisar, como você vai pesquisar, as técnicas que serão utilizadas, a teoria a ser definida, os conceitos ou concepções que serão utilizadas. Bom, e um segundo momento seria o quê? A fundamentação, ou seja, você vai ler a bibliografia ou a literatura sobre aquele assunto, sobre aquele tema, sobre aquelas teorias. Então, você vai fazer um levantamento, uma espécie de estado da arte, para verificar o que existe sobre aquele tema, né, o que já foi pesquisado, e, ao mesmo tempo, você vai buscar as teorias que vão ajudar você a realizar a pesquisa. E as obras, livros, artigos que foram produzidos a respeito de tema e objeto que você definiu, eles nos ajudam lá nas suas bibliografia, na bibliografia desses artigos, eles apresentam alguns textos, alguns capítulos, alguns livros que também podem servir para a nossa pesquisa, né? Então, você tem ali um modelo de pesquisa dele, você tem como ele abordou, as conclusões que ele chegou. Geralmente é bom você fazer um levantamento de pesquisa sobre um determinado tema, assunto e objeto, para que você possa entender o nível da discussão, que patamar que está a discussão, porque às vezes você vai estar pesquisando, defendendo um argumento, uma ideia que já foi trabalhada ou que já foi superada em momentos anteriores, né? Então, você tem que se situar, você tem que saber que patamar está a discussão, né? E aí você vai fazer uma boa pesquisa. Bom, então, agora, é claro que essa ordem ela pode ser invertida. Você pode ter a fundamentação, que vai te ajudar a fazer o planejamento. E só fazendo uma observação, o estado da arte seria o estado de produção daquela pesquisa, ou seja, esse patamar, o que já foi feito sobre isso, e que nível que nós já chegamos sobre um determinado assunto, né? Então, o estado da arte ele é fundamental para qualquer pesquisa. Seria talvez aí um dos primeiros passos. Bom, em alguns campos do conhecimento, às vezes, você só consegue desenvolver uma certa pesquisa se você tem a fonte, se você tem a fonte documental que vai servir como demonstração daquilo que você está afirmando. Então, às vezes, antes de você escolher um determinado tema e assunto, você tem que perceber, bom, existe fonte documental para isso? Não, não existe. Então, como é que você vai fazer a pesquisa? Então, é um critério a ser observado também. Às vezes, a pessoa vai ler ali um monte de coisas, mas e aí, cadê a fonte? Não tem. E aí? Aí, não que você perdeu o que você leu, mas você perdeu tempo, no caso, né? Bom, planejamento e fundamentação e desenvolvimento. O que é o desenvolvimento? É quando você vai a campo, coleta dados, você organiza, seleciona os dados, gera informações sobre isso, tá? Então, é um momento do desenvolvimento chamado pré-operatório, né? Então, você desenvolve essas ações que eu acabei de citar. E a quarta etapa seria o operatório. É quando você vai inserir, apresentar seu objeto, analisar, refletir, descrever. Então, existem várias ações que você vai realizar em relação ao seu objeto. Sempre à luz de uma determinada teoria, ou de um repertório, ou de um arcabouço teórico, e também utilizando uma determinada metodologia e técnicas de pesquisa. E, por fim, a quinta etapa, que é o encerramento. É o momento que você vai fazer os seus ajustes, você vai ajustar as normas, a ortografia, fazer uma leitura geral para poder finalizar o seu artigo. Então, ou o seu trabalho científico. Então, são 5 etapas que acabam aí sistematizando, dando um direcionamento para a sua pesquisa. Então, isso é importante. Quem faz uma boa pesquisa tem um bom pré-projeto. Tá? Então, esse campo aí do plano de ação. Bom, quando nós falamos de elaborar do ponto de vista